União Europeia diz que a escravidão infligiu sofrimento incalculável e sugere reparações. Metade dos africanos sequestrados foi levado ao Brasil. Nos séculos XV ou XIX, pelo menos 2,5 milhões de africanos foram sequestrados e transportados à força por navios europeus e vendidos como escravos. Quase metade foi levado por Portugal para o Brasil. Existe um esforço deliberado do Brasil de apagamento da história da escravidão, diz escritor. A União Europeia afirma nesta terça-feira de 18 que o passado de tráfico europeu de escravizados infligiu sofrimento incalculável a milhões de pessoas e sugeriu a necessidade de reparação pelo que descreve como um crime contra a humanidade. Dos séculos XV ao XIX, pelo menos 2,5 milhões de africanos foram sequestrados e transportados à força por navios europeus e vendidos como escravos. Quase metade foi levado por Portugal para o Brasil. A ideia de pagar indenizações ou fazer outras reparações pela escravidão tem uma longa história, mas o movimento está ganhando força em todo o mundo. Líderes da União Europeia e da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, se reuniram em Bruxelas nesta semana para uma cúpula de 2 dias. Quando o evento começou na segunda-feira, Ralph Gonçalves, primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, atual titular da presidência da CELAC, disse que queria que a declaração final da cúpula incluísse textos sobre os legados históricos de genocídio nativo e escravização de corpos africanos e justiça reparatória. Mas alguns governos europeus desconfiaram da linguagem propostas sobre as reparações, disseram diplomatas. A União Europeia e a CELAC concordaram em um parágrafo que reconhece e lamenta profundamente o incalculável sofrimento infligido a milhões de homens, mulheres e crianças como resultado do comércio transatlântico de escravos. O trecho afirma que a escravidão e o comércio transatlântico de escravos eram tragédias horríveis, não apenas por causa de sua barbárie abominável, mas também em termos de sua magnitude, diz ainda que a escravidão é um crime contra a humanidade. No comunicado adotado por líderes de ambos os lados, a CELAC se referiu a um plano de reparação de 10 pontos da Comunidade do Caribe, CARICOM, que, entre outras medidas, insta os países europeus a se desculparem formalmente pela escravidão. O plano exige um programa de repatriação que permita que as pessoas se mudem para países africanos se quiserem e apoio de países europeus para enfrentar crises econômicas e de saúde pública. O plano também pede o cancelamento de dívidas. A Comissão de Reparações da CARICOM vê a persistente vitimação racial dos descendentes da escravidão e do genocídio como a causa raiz de sofrimento hoje, diz o plano. Líderes europeus pedem desculpas. No início deste mês, o rei holandês Willem Alexander pediu desculpas pelo envolvimento histórico da Holanda na escravidão. Em abril, o rei Charles deu seu apoio à pesquisa que examinaria os vínculos da monarquia britânica com a escravidão. Em Portugal, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa disse que seu país deveria se desculpar por seu papel no comércio transatlântico de escravos, mas os críticos disseram que desculpas não eram suficientes e medidas práticas eram essenciais para lidar com o passado.